Buenas tardes a todos. Um gosto volver à Argentina. Sempre é bueno estar em esta zona linda, acá para comer buenos quesos, comer boa carne, claro, e ter a oportunidade de estar juntos depois de quase 2 anos de pandemia. Ter esse calor humano é sempre muito bueno. Assim que me chamo Antônio Sales, sou de IFF da NIRCO. E a ideia é falar pouquinho sobre os paradigmas que temos relacionados ao uso dos cultivos liofilizados e cultivos congelados. Antes de começar, me gostaria de agradecer a organização do evento por a invitação. E pode me visitar outras vezes, será sempre um gosto voltar à Argentina, ok? Começando, então, me gostaria de poner 2 pontos importantes quando falamos do novo contexto global. Primeiramente, o contexto atual que nos chegou de forma bastante abrupta com a Covid e agora também com a questão bélica entre Ucrânia e Rússia, não? E outro contexto que também está bastante presente e que eu creio que vai estar cada dia mais presente e cada dia nós vamos ter que nos adaptarmos a esse novo cenário que se põe desde alguns anos e para adelante, não? Claro, como ponto introdutório, seria sempre interessante comentar que cada dia mais nós temos que produzir alimentos capazes de nutrir, capazes de... Está bom, né? Olá, melhor agora? Então, alimentos que sejam capazes de entregar a nutrição e que todavia puedan trazer não só a nutrição como fonte principal, pero algum benefício também de saúde. Com a Covid pudimos observar esse tipo de demanda, não? O crescimento de produtos que poderiam ter contenidos de saúde, como agregados de probióticos para reforçar o sistema imunológico, ha sido bastante importante e sigue como uma grande tendência depois deste momento de Covid, não? E também uma experiência nova que é a questão da sustentabilidade ou sustentabilidade, não sei como se diz bem em espanhol, que chegou e seguramente nos vai a poner um desafio cada vez maior como indústria de alimentos, não? Em este contexto, a palavra sustentabilidade chegou mais ou menos em 1987 com um informe produzido por uma empresa que já alertava sobre os problemas de industrialização e, claro, com o aumento da população e seu impacto em los recursos naturais. Isso se pôs importante ao ponto de as Nações Unidas fazer digamos, uma agenda 2030 que se mantém sobre 3 pilares. O primeiro seria, obviamente, o desenvolvimento econômico vinculado a questão dos recursos naturais. Os recursos naturais, seguramente, nós sabemos que são finitos e nós temos que buscar alternativas de mobilidade, alternativas de energias renováveis, alternativas de controle de consumo de água. Lembrando a vós que a indústria láctea é uma das indústrias que mais usa água por quilo de alimento produzido. Por outro lado, temos que pensar também na sustentabilidade social. Não serve nada
tener la cuestión de los recursos controlados, recursos naturales, sin tener un equilibrio, un desarrollo, sea de sanidad, sea de salud, de las personas en general. Y el tercer pilar, obviamente, se trata del crecimiento económico, obviamente, donde nosotros como población debemos de generar riquezas al mundo, y esses três, digamos, pilares, de forma equilibrada, nos vai a manter a questão de los recursos naturais. Então, é muito importante que pensemos sobre esse tema. E aí, podem me perguntar, que tanto Antônio habla de sustentabilidade, se o tema é os cultivos congelados ou liofilizados. Mais adelante, nós vamos a verificar o quanto a produção de cultivos congelados e liofilizados, assim como seu uso, pode estar impactando de forma em este tema de la sustentabilidade, ok? Nós, como IFF, claro, temos também o compromisso de controlar as emissões de carbono, e assim que, como partner da indústria láctea, nos gostaria, claro, contribuir junto com vós em la diminuição da emissão de carbono hasta 2030, como propõe a Agenda das Nações Unidas, e, obviamente, trazer dia a dia um mundo um pouco melhor a todos. A indústria láctea, obviamente, em el cenário atual, ha sofrido, como tantas outras, o impacto da Covid e da guerra de Ucrânia e Rússia. Seguramente, os preços, os transportes, a questão logística, a questão energética, nos está imponendo desafios bastante grandes, não? Al ponto del mundo, não só nós acá em Sudamérica, mas como todo no mundo, termos a volta, o retorno da inflação. Isso passa em Estados Unidos, isso passa em Europa, isso passa acá em Argentina, e, obviamente, o setor quesero, o setor lácteo quesero, tem também que encontrar su equilíbrio para que a produção siga, digamos, com valores de custos controlados. Uma vez mais, que o impacto da inflação, dos custos, nos afeta como consumidores e, obviamente, teremos dificuldades de consumo com os preços mais altos. Hablando um pouco então dos fatores econômicos atuais e esses que estamos vivendo hoje com relação ao setor lácteo em geral. Obviamente, o primeiro ponto será os preços das commodities. Acá falando um pouco das commodities agrícolas também, que podem de certa forma ter um impacto em la alimentação del ganado, maíz, soja, trigo e, claro, as commodities minerais, e aí, claro, gás e petróleo, que experimentam valores altos, agora mais ainda, todavia, com a questão da Ucrânia e Rússia. A questão de supply chain, obviamente, os custos da matéria-prima, e, claro, os custos de logística e transporte. Vamos falar um pouquinho especificamente sobre a energia. Claro, o petróleo e o gás sendo os principais responsáveis por incrementos de preços de produção. Acá podemos mirar o quanto o movimento de preços do gás natural se ha visto em Estados Unidos, tanto também a questão da energia elétrica, e isso, claro, passa a todos os países
del globo, ¿no? La questão de transporte e logística, sempre é importante comentar que o transporte seguramente é de los pontos que mais afetam os preços de los produtos. E aí, claro, temos o transporte aéreo e o transporte marítimo, sendo o transporte marítimo a coluna vertebral, digamos, do transporte da economia, do comércio global. Tendo China com a questão do Covid-0, isto obviamente impacta na circulação dos containers, impacta na circulação das mercancias, das mercadorias e seguramente os preços dos produtos. E claro, também às vezes a dificuldade de que produto pueda chegar a nós. Obviamente a relação oferta e demanda nos hace pagar todavia mais. Interessante também comentar que os transportes aéreos siguen restritos, ou seja, todavia não temos o flujo de vuelos que teníamos no período antes da pandemia. Isso hace todavia com que os custos de transporte também cheguem a valores bastante elevados. Ou seja, fazendo pequeno resumo dessa situação atual, nos cabe, obviamente, desafio bastante grande, como mencionei, de trazer os custos controlados e, obviamente, os custos de produção em um setor lácteo. Bom, deixando pouco, então, essa questão econômica, vamos a falar pouquinho, então, dos cultivos, obviamente, liofilizados e congelados, e o impacto que eles podem trazer em el custo final da produção quesera ou da produção láctea. Importante mencionar que há basicamente dois tipos de cultivos, não? Os congelados, liofilizados. Todavia, temos alguns cultivos líquidos, pero su volume de comercialização global é muito baixo. Em realidade, a indústria láctea se move basicamente com o uso desses dois tipos de cultivos. Os cultivos congelados têm como principais alegações, e acá estão realmente, podem estar os paradigmas, que os cultivos congelados são mais rápidos que os liofilizados e trabalham com baixa fase lag. O que seria essa fase lag? Essa fase lag seria exatamente o tempo que o cultivo necessita para adaptar-se ao meio em qual está inserido, não? Em leite, em nosso caso. Assim que, teoricamente, o paradigma que nós temos é que os cultivos liofilizados, comparados com os cultivos congelados, são mais lentos porque necessitam tempo maior de hidratação da célula para que a célula pueda, então, volver a seu crescimento exponencial. Isto é o que nós creemos. E, claro, acá, só para ilustrar os cultivos liofilizados, e volvendo ao raciocínio anterior, sempre temos esta questão de que processos de congelamento, processos de liofilização, podem trazer danos à célula. Uma célula desidratada, como uma célula liofilizada, tem muito mais dificuldade de fazer sua recuperação para o crescimento. Isso é o que pensamos. Mas, em verdade, as tecnologias de liofilização, assim como qualquer tecnologia no mundo, se han cambiado de 10, 15 anos para hoje. Hoje temos condições muito mais eficientes de liofilização, assim como novos crioprotectores
que podem ser agregados para proteger a célula. Crioprotetores são substâncias que nós ponemos durante os processos de congelamento e liofilização para que a célula se dane cada vez menos e pueda estar cada vez mais ativa, tão pronto seja agregada à leite. Assim que, por esse lado, a questão que teníamos de 15 anos, que cultivos liofilizados são mais lentos, são menos robustos, são capazes de necessitar de tempos maiores de fase lag, e isso pode impactar na qualidade da fermentação intestina, pode não ser mais uma verdade absoluta. E como eu posso provar um pouco isso a vós? Eu posso provar um pouco a vós usando dois exemplos que tenho para quesos. O primeiro seria uma comparação de um cultivo liofilizado de nós, de Danirco, contra um cultivo congelado. São cultivos similares em termos de composição de cepas, ok? E acá ha sido hecho em um processo real, em um processo em tina, em uma planta láctea, para verificar a velocidade ou a cinética de acidificação. Acá está um processo típico de fermentação de um queijo pizza cheese, um queijo mussarela em bloco, né? Com mais ou menos 2 horas, com mais ou menos entre 200 e 250 minutos de tempo de fermentação desde o momento do agregado do cultivo em la tina. Esse é o tempo promédio. Mira que a linha naranja é a linha congelada e a linha azul, a linha liofilizada. Mira que, mesmo se tratando de um cultivo congelado, a curva de fermentação ha sido mais rápida. E estamos falando de equivalência em doses. Isso ha sido feito em várias plantas e te asseguro que em 100% de los casos, os cultivos liofilizados ou estavam tão justos em comparação aos tempos de fermentação ou hasta melhores, ok? E hicimos a mesma situação em um queijo cremoso em Argentina. Algumas provas também han sido hechas acá, em la zona. E também, assim como passou com o processo de queijo mussarela block, também se passou com o queijo cremoso. Ou seja, acá se observa que a curva ou a cinética de fermentação ha sido basicamente a mesma. Isso, uma vez mais, nos mostra que o paradigma que teníamos, que os cultivos liofilizados são mais lentos, são menos robustos, são mais suscetíveis a ataques fárricos, não é uma verdade atual, ok? Bom, em termos de processo, né, como observamos em las duas curvas, já nos dá uma ideia de que realmente os cambios de los cultivos congelados por liofilizados podem trazer benefício. E por que sacar, então, os cultivos congelados e passar a usar os cultivos liofilizados? E aí, claro, entra exatamente a questão econômica que falamos anteriormente. Trazer um cultivo congelado de qualquer parte do mundo, estamos traindo água. Trazer um cultivo congelado, que deve estar a menos 40, menos 50 graus, necessita hielo seco. Para trazer cultivos congelados, necessito 2 ou 3 vezes mais o peso do cultivo em hielo seco. Ou seja, me trae transporte 3 vezes mais caro e, obviamente, alguém tem que pagar. Nós, como provedores, mas chega um momento que há que transferir os custos.
Entonces, esta es la realidad actual. Puede ser que cambie en 2, 3, 4 meses, puede, pero no es lo que nos muestra el escenario actual. E claro, toda a questão também de sustentabilidade que hablamos. Hablar de hielo seco implica em hablar em cajas de poliestireno, que são também agressivas ao meio ambiente. Assim, agora eu creio que vocês podem entender por que eu comecei falando de recursos naturais, de sustentabilidade, para chegar à questão dos usos dos cultivos liofilizados e congelados. Porque o impacto hoje de sustentabilidade de um cultivo congelado e toda a sua logística e transporte está muito mais agressiva ao meio ambiente que o preparo do cultivo liofilizado. O cultivo liofilizado, obviamente, tem uma etapa mais de processo, que é a liofilização, que custa também, é uma energia mais que se está usando. Pero quando hacemos a função produção e a logística, se observa, obviamente, um custo muito maior hoje, com o cenário atual para o uso dos cultivos congelados. Sem, claro, comentar dos benefícios de segurança e saúde. Recorda que o hielo seco é dióxido de carbono, e quando está em ambiente, se sublima, ou seja, passa da parte da fase sólida para a gasosa sem passar por líquido. E isso, obviamente, genera o gás, dióxido de carbono, que os operadores na fábrica estão manipulando. Há que usar vestimentas especiais, ou seja, é todo um cuidado. Sem contar que a logística interna na fábrica deve ser muito rápida, para que exatamente os produtos congelados não se descongelem e perdam a atividade de crescimento celular. Por outro lado, também, voltando ao tema sustentabilidade, a questão das huellas de carbono, ou seja, todo o impacto que comentamos do trabalho de logística e da manipulação dos cultivos congelados na fábrica, comparados com os cultivos liofilizados. Os cultivos liofilizados têm volumes muito menores, não necessitam de hielo seco para ser transportado, podem estar por um determinado período em temperatura ambiente sem que se perda a atividade celular. Então, há muitos outros benefícios, não só a equidade em la curva de fermentação, como mostramos, e todo o impacto, obviamente, em la questão da sustentabilidade, que cada vez mais será cobrada de nós como empresas provedoras, como IFF, assim como empresas produtoras de los alimentos, como vós, ok? E praticamente finalizando a questão de qualidade e armazenamento também, como já mencionei, é muito mais fácil manter um cultivo liofilizado que um cultivo congelado. Um cultivo congelado necessita temperaturas de menos 50 graus Celsius para estar mantenido e ativo. Os cultivos liofilizados, a grande maioria, se almacena em temperaturas de refrigeração convencionais, como 4 graus ou um pouquinho menos, dependendo do tipo de cultivo. Assim que também a questão da necessidade de ultracongeladores comparados com refrigeradores normais e ahorro de energia, ok? Eu tinha também, mas ao final, alguns comentários sobre os armazenamentos de cultivos. Não vou entrar em muitos detalhes, pero acá está uma guia de como manter os cultivos. Algumas perguntas normalmente que nos chegam. Eu posso manter um cultivo que deve estar a 4 graus a menos 18? Tem algum problema em termos de causar perda de atividade? Não. Um cultivo que pode estar a 4 pode estar a menos 18, mas ao contrário é distinto. Então, há aqui alguns pontos importantes.
Vou passar rapidamente e aí terminamos nossa conversa, ok? Um ponto interessante que sempre perguntamos é a questão exatamente que comentei, de manter cultivos liofilizados a 4 graus em 18, em menos 18. Claro, como comentei anteriormente, o contrário é ok. Pero cultivos que devem estar a menos 18 não podem estar a 4 graus, já que perdem sua atividade mais rapidamente. Cada tipo de microorganismo tem um processo distinto de liofilização, necessita distintos crioprotectores para ser produzidos. Assim que fazer cultivos liofilizados para um tipo de uma espécie não necessariamente é o mesmo para outra. E por isso há algumas situações específicas onde cambiamos as temperaturas ideais de almacenamento. Pero a grande maioria dos cultivos liofilizados estão recomendados para almacenamento alrededor de 4 graus Celsius, ok? Uma outra pergunta que nos chega: podemos usar cultivos Lio, Danisco e FF depois da fecha, consumir, usar antes de? A tendência global de marcar validade dos produtos caminha, em geral, para best before, ou seja, consumir antes de, não mais ter uma fecha específica. Por quê? Porque há uma perda muito grande de alimentos no mundo e, às vezes, por a questão de como se marca a validade, o produto tem que ser eliminado. Assim que há todo um trabalho global da indústria ou das autoridades sanitárias de entender que os produtos, mesmo que estejam próximos ou vencidos, podem todavia ser consumidos, ok? Passa o mesmo com os cultivos, pero IFF, Danisco, não hace revalidação. Então, o melhor sempre será consumir antes, ou best before, pero pode sempre ser evaluadas as possibilidades de usos depois do best before, desde que cumpla, obviamente, as recomendações sanitárias locais. Há países que não permitem, não. Best before, março, já não pode usar em abril. Então, há, obviamente, que levar isso em consideração. Outro ponto interessante, a questão de reidratação dos cultivos antes de inoculação. Normalmente, os cultivos liofilizados são desenhados para que tenham uma rápida hidratação, até mesmo para que possam startar ou começar o crescimento tão pronto estejam hidratados. Pero, em alguns casos específicos, onde o cultivo, por uma questão de processo, tem que ser agregado, por exemplo, em uma tina, mas ao final do llenado, isso pode, obviamente, fazer com que o cultivo não esteja totalmente disuelto e, em este caso, pode ser necessário fazer uma hidratação prévia, não porque o cultivo necessita essa hidratação para pôr-se em marcha, mas por uma questão de formação de grumos, ok? Então, obviamente, caso a caso, tina a tina, há que observar este comportamento. E, claro, sempre nos chega essa pergunta: depois que eu preparei uma suspensão, eu posso armazená-la por um determinado período? Sim, se pode armazenar, mas não se recomenda que seja mais que 8 horas e que, claro, esteja, obviamente, em temperaturas adequadas para que o cultivo não se ponga a crescer em este líquido que usamos para a suspensão, ok? Outra pergunta, e prometo que já estou terminando. Alguma precaução especial para a inoculação dos cultivos Lio, Danisco e FF? Sempre estar atento à forma de agregar os cultivos, principalmente os liofilizados. Às vezes, agregamos o cultivo na tina,
com o movimento da leite e, obviamente, com os agitadores em movimento, e às vezes cai o liofilizado sobre os agitadores e se perde, não? Obviamente, são células que não vão mais a estar em contato com a leite. Assim que são coisas pequenas, mas podem fazer uma diferença na cinética da acidificação e na qualidade da acidificação dos cultivos, ok? Um ponto muito importante é a espuma, evitar formação de espuma e, claro, assim como os agitadores, os liofilizados principalmente, que entram em contato com espuma, normalmente não se dissolvem bem em la leite. Assim que evitar também grande formação de espuma e agregar cultivos sobre a espuma, ok? Bom, é o que tinha, e claro, como provedor, IFF, obviamente, é um partner, um sócio ideal para brindar a vós o que temos de melhor em termos de suporte, em termos de produtos e em termos, obviamente, de redefinir o modo de pensar, no caso da sustentabilidade, como falamos, para que podamos dia a dia ser mais eficientes em termos de produção, generarmos riqueza para o mundo e, obviamente, manter o planeta sano para nossos filhos, nossos netos e as futuras gerações. Assim que les invito a participar deste movimento de cambios de paradigmas em termos de uso de cultivos e seguramente cuidando melhor de nosso planeta e de nós outros. Les agradeço a atenção, pido desculpa por meu portunhol e acá estou.